Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar a nossa primeira aula do Código Tributário Municipal. A gente está aqui focado na legislação do município de Aquidauana. Então hoje a gente vai entrar no primeiro encontro aí do Código Tributário Municipal. O que a gente precisa entender antes de avançar é que o Código Tributário Municipal ele é baseado no Código Tributário Nacional. Então, para que a gente consiga avançar de maneira um pouco mais veloz nos próximos encontros, a gente vai precisar fazer aí uma relação entre a lei orgânica, a Constituição Federal e o Código Tributário Municipal. A gente vai ver algumas diferenças entre o Código Tributário Nacional, o Código Tributário Municipal e a lei orgânica. A gente entendendo essas diferenças, a gente consegue fixar fixar tanto o conteúdo do Código Tributário Nacional quanto do Código Tributário Municipal. Então vamos lá. Aqui eu trouxe para vocês o CTM, Código Tributário Municipal de Aquidauana. E aqui, por que eu comecei com essa imagem? Para apresentar para vocês essas informações importantes aqui. Lei Complementar 017 de 2009. Se você observar o edital da Câmara de Aquidauana, eu não me recordo se é para controlador ou se é para contador, eles colocaram lá Código Tributário Municipal uma outra lei. E aí depois eles alteraram e colocaram essa lei aqui. Ou seja, antes não existia cobrança do Código Tributário Municipal, depois passou a exigir, mas passou a exigir a lei que foi revogada por essa lei. A que está vigente é essa, tá bom? Então só para você, se de repente você fuçar lá o seu edital, você vai olhar, dependendo da versão do seu edital, uma lei diferente dessa. Mas se você pegar a versão atualizada do edital, a que tem validade é essa, belezinha? Então vamos lá. O que importa nessa página aqui, nesse slide? Essa apresentação aqui. Então essa lei complementar, ela dispõe sobre o sistema tributário municipal. Então a primeira coisa que a gente tem que relembrar do conjunto das nossas aulas, que eu chamei a atenção para vocês sobre o verbo dispor. Quem dispõe sobre algo? Quem dispõe sobre algo é o Poder Legislativo. Beleza. Às vezes ele vai ter a participação do Executivo, às vezes não. E hoje a gente vai aprender se o Executivo vai participar dessa lei ou não, correto? Então ele fala assim, dispõe sobre o sistema tributário municipal. Então ele afunilou para a área territorial aquidauana, ok? E também dispõe sobre as normas gerais de direito tributário aplicáveis ao município. Portanto, aprova o Código Tributário e dá outras providências. Beleza, então esse é o nosso foco de aula, o Código Tributário Municipal, e para que a gente entenda na plenitude aquele disposto anterior, a gente precisa voltar na Constituição Federal. Onde exatamente? No artigo 24. No artigo 24 nós encontramos as competências dos entes federados. Então nós temos aqui a competência legislativa concorrente. Competência legislativa concorrente. Compete concorrentemente à União, aos Estados e ao DF, legislar, ou seja, dispor, tá bom? Legislar, dispor sobre direito tributário e financeiro. Por que eu destaquei os dois? Porque os dois andam em paralelo. O direito tributário é uma parte do direito financeiro. O direito tributário é uma parte das receitas do município. O direito financeiro abrange todas as receitas do município. Então, portanto, o direito tributário inclui-se dentro aí do direito financeiro na parte numerária, na parte do fluxo de caixa. Mas o direito financeiro tem umas regras, o direito tributário tem outras regras. Hoje o nosso foco aqui são as regras do direito tributário. Então, outro ponto que também merece destaque aqui nessa competência concorrente é o orçamento. Por quê? Porque o orçamento também está em conjunto com o direito financeiro e orçamento, numa visão bem simplificada, é receita e despesa. E se eu falo de receita, eu vou ter receita tributária e receita não tributária, portanto, a gente cai novamente aqui no inciso 1 do artigo 24. Depois de apresentar essa parte inicial, eu preciso chamar a atenção para vocês que o município está no artigo 30 e não no artigo 24. Se você reparar aqui, eu tenho União, Estado, DF. Eu não tenho município no 24. Onde eu tenho o município? No artigo 30. Nos dois primeiros incisos, nesse primeiro momento, inciso 1, qual é a competência do município? Legislar sobre assuntos de interesse local. Se você lembrar do que eu apresentei para vocês no slide anterior, ele falava lá sobre o Código Tributário do município. Então, ou seja, cabe ao município falar sobre assuntos de interesse local. Então, por isso que ele vai falar sobre o Código Tributário Municipal.
Outro ponto, ó, compete aos municípios suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Então, eu tenho um Código Tributário Nacional, eu tenho um Código Tributário Estadual e depois o município vai elaborar o seu Código Tributário Municipal. Beleza? Dando continuidade, agora a gente volta no artigo 24, mas agora no parágrafo 1º. Nesse parágrafo 1º, a parte que nos interessa é a parte que fala qual é a participação da União nessa competência concorrente. A participação da União nessa competência concorrente é estabelecer normas gerais. Então, grave esse conjuntinho aí, ó. Estabelecer normas gerais cabe à União, ok? Então, a União estabelece as normas gerais, o Estado depois ele vai verificar se de repente tem alguma lacuna em relação a essa norma geral, ele vai falar as suas regras, depois o município vem logo abaixo e vai verificar se o Estado, se a União falou alguma coisa, se o Estado falou outra coisa, ele vai suplementar essas legislações aí que trataram sobre o assunto de direito tributário. Então, beleza. União fala sobre o quê? Normas gerais. O Estado vai complementar um pouco mais e o município vai suplementar um pouquinho mais essa legislação. Beleza? Então, para o dia da prova, o que você precisa lembrar? Que União estabelece normas gerais. Se é norma geral, a gente precisa saber se é uma lei ordinária ou se é uma lei complementar. E a gente vai encontrar essa resposta no artigo 146. Aqui no artigo 146 ele fala assim, ó, cabe a lei complementar. Cabe o que a lei complementar? Estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária. Então, toda vez que a gente ouvir falar sobre norma geral na área tributária, eu preciso entender que necessariamente eu preciso de uma lei complementar. Por mais que venha escrito só lei, né? Se só vier escrito aqui lei, você precisa fazer uma análise em conjunto. Se vier escrito só lei, mas se é uma norma geral, eu sei que aquilo ali tem que ser uma lei complementar. Beleza? Então, cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária. O que ela vai definir nessas normas gerais? Olha aí, ó, definição de tributos, de suas espécies. Aí a gente precisa voltar um pouquinho naquele conhecimento acumulado de direito tributário. Hoje a gente está estudando, vamos colocar assim, o direito tributário municipal no Código Tributário Municipal. Só que para que eu possa entender um pouco mais sobre o município, eu preciso entender que eu preciso conhecer noção geral de direito tributário de modo geral. Beleza? Então ele fala definição de tributos. Quais são os tributos, né? Suas espécies, bem como em relação aos impostos discriminados nesta Constituição e dos respectivos fatos geradores, base de cálculo e contribuinte. Correto? Então, muito importante, ó, eu preciso de uma norma geral, tem que ser uma lei complementar. Essa lei complementar, ela vai definir tributos e suas espécies. E em relação aos impostos, né, em relação aos impostos discriminados desta Constituição, vai falar sobre o fato gerador, a base de cálculo e os contribuintes. E aí vem um ponto importante, ó. Imposto é gênero ou imposto é espécie? Imposto é espécie. Então, para o imposto, espécie, eu preciso de uma lei complementar. Para a taxa, eu não preciso de uma lei complementar. Então, muito cuidado nessa parte aí, tá bom? Então, ó, para imposto discriminado nesta Constituição, eu preciso de uma lei complementar. Para taxa, contribuição de melhoria, não preciso de uma lei complementar, ok? Sentiram a diferença que pode te derrubar no dia da prova? Tá bom? Dando sequência, né, ele vai falar que eu preciso da lei complementar para falar sobre obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários. Tudo isso se aprofunda quando se estuda o direito tributário de modo geral e não no direito tributário municipal, que é o conhecimento prévio que se exige para que você aprofunde o conhecimento. Dando continuidade, né, a gente volta aqui no artigo 30, só que agora o inciso 3º. Olha o que diz no artigo 30, inciso 3º. Compete aos municípios instituir e arrecadar os tributos de sua competência. Então, tributos da competência. Você tem que voltar na memória sobre competência tributária. E quais são os tributos de competência do município? Né? A Constituição, ela vai falar que nós temos imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições.
E a gente precisa, dentro desse conjunto, saber o que é o do município, porque o que a gente está estudando aqui é o município. E aí, né, nas aulas de direito tributário, a gente deixa bem claro que a gente precisa saber os artigos da competência tributária. Então, 153 e 154 são competência tributária da União, 155, competência tributária dos estados e 156, competência tributária dos municípios. Então, na competência tributária dos municípios, quanto aos impostos, tá bom? Quanto aos impostos, a gente encontra no artigo 156 aqui. Aqui, o artigo 30, né, da Constituição Federal fala de tributos. O artigo 156 vai falar especialmente de impostos, ok? Uma espécie de tributos. Então, o artigo 30 compete aos municípios instituir e arrecadar tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas sem prejuízos da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. Essa parte, né, esse restante aqui está relacionado ao direito financeiro e à parte orçamentária, que é aqueles pontos que eu destaquei no início da nossa aula. Eles andam em conjunto, tanto que quando a gente estuda o direito tributário e o direito financeiro, é apresentado que ambos estão dentro do mesmo título da Constituição. Dentro do título 6, nós temos o capítulo 1, que é relacionado ao direito tributário, e nós temos o capítulo 2, que é relacionado ao direito financeiro, que são as finanças públicas. Dando continuidade, né, a gente precisa entrar aqui no artigo 156. Aqui no 156, de modo visual, eu quero chamar a atenção já de imediato para um ponto. Quantos incisos 3 nós temos aqui? 1 ou 2? Nós temos 2 incisos 3. E por que que eu fiz questão de trazer os 2 incisos? Um já está revogado, né? Ele não tem mais validade. Você está vendo aqui que eu já tirei ele fora. Ele não tem mais validade. Mas por que que eu trouxe esse dispositivo aqui para que vocês conheçam? Porque, infelizmente, ele ainda está no Código Tributário, não, na Lei Orgânica do município de Aquidauana. Se ele está na Lei Orgânica do município de Aquidauana, né, teoricamente, ele tem validade, né? Por mais que ele seja inconstitucional porque não existe mais, teoricamente ele está lá. E a gente tem que trabalhar, a gente tem que saber que existe. A probabilidade de cair isso na sua prova como alternativa correta, provavelmente é nula, né? Mas de repente pode aparecer como uma alternativa, né? Então, para que você saiba que isso não existe mais, tá bom? Combustível, líquidos e gasosos, isso não é competência do município em hipótese alguma, né? Nada relacionado a combustível, tá bom? Então, só para você fixar. Então, aqui o artigo 156, ele diz o seguinte, ó, compete aos municípios instituir impostos sobre 1. IPTU, tá? Então, esse é o conhecido como IPTU aqui, ó. Inciso 1 é o IPTU. Depois, nós temos aqui o inciso 2, que é a transmissão inter vivos a qualquer título, que é conhecido como ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, tá certo? Então, quando eu vou transferir, de modo geral, algum bem imóvel inter vivos, ou seja, entre pessoas vivas, eu pago ITBI. Se de repente a transmissão for entre uma pessoa falecida, né, que é o decujus, e uma pessoa viva, aí eu não pago imposto municipal, eu pago imposto estadual, correto? Que é o ITCMD. Então, muito importante aqui, se são entre pessoas que ainda, né, têm algum sangue fluindo entre as veias, aí é ITBI. Se um deles já não tem mais sangue fluindo entre as veias, aí nós temos o ITCMD, beleza? Só para fixar aí, para vocês fixarem a diferença. E depois nós temos aí o terceiro, inciso terceiro, que é muito conhecido pela expressão ISS, tá bom? Mas o nome oficial é ISSQN. Beleza? Então, eu vou colocar aqui em destaque para vocês, para que você entenda que o nome oficial é Imposto sobre Serviços de qualquer natureza. Beleza? Mas, popularmente, é conhecido como ISS. De repente você está estudando aqui o Código Tributário Municipal para o concurso de Aquidauana e de repente surge aí na mente de você pensando assim, pô, estou estudando esse código, será que vale a pena? Eu recomendo, né, eu posso falar para você que vale a pena, porque hoje o concurso é para Aquidauana, mas nós temos aí mais de 5.500 municípios no nosso Brasil,
E de tempo em tempo, né, nós temos concursos aí para a área fiscal municipal. E dependendo do município que você for pleitear a vaga, ele paga igual ao auditor da Receita Federal ou ao superior ao auditor da Receita Federal, né? Então, se você fizer um levantamento, você vai verificar que muita gente migra de auditor da Receita Federal para auditor da Receita Estadual ou para auditor da Receita Municipal. Por quê? Os municípios eles estão mais perto da política, então ele tem uma maior relevância dentro da arrecadação, então eles conseguem, né, um valor diferenciado na remuneração, tá bom? Então, se de repente passou pela sua cabeça que estudar o Código Tributário Municipal seja de repente uma perda de tempo, você está equivocado, né? Ele te ajuda tanto a fixar o Código Tributário Nacional, né, quanto te possibilita aumentar a sua chance de aprovação num futuro concurso para auditor fiscal municipal, que geralmente tem remunerações excelentes. Beleza? Então, continuando. Então, nesse primeiro momento aqui, em relação à competência dos municípios, nós precisamos entender que nós temos 3 impostos válidos: IPTU, ITBI e ISSQN. Beleza? Aqui eu trouxe para vocês, né, a lei orgânica do município de Aquidauana, né? Como eu coloquei aqui no título 5, ele fala tributação da receita e despesa e do orçamento do município. Junta tudo, né? Que é aquilo que eu apresentei para vocês, que eles geralmente são integrados. Olha o que diz o artigo 115. São tributos municipais os impostos, as taxas e a contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas instituídas por lei municipal, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nas normas gerais de direito tributário. Então, a gente já está começando a visualizar o agregado de conhecimento. O que eu falei para vocês? Nós temos a Constituição Federal no artigo 24 falando sobre normas gerais e delegando a norma geral para quem? Para uma lei complementar. Então, ele está falando que os tributos municipais devem obedecer à Constituição Federal, as regras da Constituição Federal e as normas gerais de direito tributário. Onde está estabelecido, né, em regra, a norma geral de direito tributário? No Código Tributário Nacional, no CTN, correto? Então, o Código Tributário Municipal, atendendo o artigo 30 da Constituição, ele obedece tanto à Constituição quanto o CTN. Aqui eu trouxe o artigo 5º. Por que eu trouxe o artigo 5º? Porque ele diferencia tanto do CTN, Código Tributário Nacional, quanto, né, da Constituição Federal. Diferencia de modo visual, do contexto de modo geral é a mesma coisa. Então ele vem dizendo o seguinte, artigo 5º. São tributos, os impostos, as taxas e as contribuições. Então eu quero chamar a atenção para vocês aqui. O que tem de diferente da Constituição Federal aqui, desse artigo 5º, para o que você já tem de conhecimento do artigo da Constituição Federal, que é o artigo 145, e do artigo 5º do CTN. O que você consegue visualizar? Puxa da memória aí. Tem alguma diferença? Tem ou não tem? Tem, né? Por quê? Porque no artigo do CTN e da Constituição Federal, ele fala contribuição de melhoria. Aqui ele só fala contribuição. E por que isso? Porque ele colocou contribuições como gênero. E é logo abaixo, no parágrafo 3º e no parágrafo 4º, ele fez o desmembramento, né, desse gênero contribuições. E ele fala que dentro de contribuições eu tenho contribuição de melhoria e contribuição para o custeio de serviço de iluminação pública. Certo? Então, vamos lá, parágrafo 3º. Contribuição de melhoria é o tributo que tem como fato gerador a valorização imobiliária em decorrência de obra pública. Beleza, ok, perfeito, igual à Constituição. Só vamos voltar no slide anterior para ver uma situação lá. Olha o que ele fala aqui no slide anterior. Artigo 115. São tributos municipais os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Então, pelo artigo 115, nós temos 3 espécies tributárias. Pelo artigo 5º, né, do CTM, Código Tributário Municipal, nós temos 4 espécies tributárias. Certo? Então, vou voltar aqui, Pela lei orgânica, que é a lei maior do município, nós temos 3 espécies tributárias. Pelo CTM, que é a lei complementar, nós temos 4 espécies tributárias. Beleza? O que eu preciso saber para o dia da prova? Infelizmente, você tem que saber os dois. Por quê? Porque tem a questão da lei orgânica e tem a questão do Código Tributário Municipal. Ok?
Fala, mas ele fala na... Não, no CTM não. No CTM não. Fala na lei orgânica, tá bom? Na lei orgânica. Se aparecer, então, de acordo com o artigo 5, desconsidera. Desculpa? Se aparecer alguma questão relacionada à parte da contribuição social, no Código Tributário não tem, tá bom? No Código Tributário Municipal não tem, tá bom? Por quê? Porque, teoricamente, contribuição social é lei federal e... para a parte de pagamento da aposentadoria de servidor público. Sim, não, sim, mas eu estou falando de modo geral, sim, mas aí não aparece no Código Tributário Municipal, porque ele vai aparecer numa outra lei. Se não me engano, é outra lei que está lá Eu vou ver, mas é outra lei. Aqui não aparece. Tá, beleza? Certo? Ok, então. Beleza? Então, visualizaram a diferença? O artigo 5º são 4 espécies tributárias e no artigo 15 da lei orgânica nós temos 3 espécies tributárias. O parágrafo 4º do artigo 5º diz o seguinte, ó, contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, popularmente conhecida como COSIP. Certo? Popularmente conhecida como COSIP. Então, contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. É o tributo instituído para o custeio dos serviços de iluminação pública, é decorrente da instalação pública, além de outras atividades a ele correlatas. Tá bom? Então, o que a gente precisa entender aqui? Que, de repente, se aparecer no dia da sua prova escrito como taxa de iluminação pública, você já sabe que está errado. Não é taxa de iluminação pública. É contribuição para o custeio. Taxa está aqui, ó, taxa está no parágrafo 2º. E aqui nós temos uma espécie tributária exclusiva para iluminação pública. Beleza? E falando em taxa, vamos dar uma lida em taxa. Taxa é o tributo que tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia. Ponto. Essa é uma primeira etapa de um fato gerador. Então nós temos essa possibilidade de fato gerador. Aí depois agora a gente vai para a segunda possibilidade de fato gerador. Ele coloca assim, ou seja, a gente vai começar um novo fato gerador. A utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Então, o que a gente tem que entender aqui? Que na taxa nós temos 2 espécies de fato gerador. Nós temos o fato gerador pelo exercício regular do poder de polícia e também temos pela outra possibilidade, que é a utilização efetivo ou potencial de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Então é tudo isso, tá bom? O fato gerador é daqui até aqui. O outro fato gerador é exercício regular do poder de polícia. O segundo fato gerador é da utilização até disposição. É tudo, não é uma parte. Por que eu estou chamando a atenção para você? É porque se no dia da sua prova faltar uma dessas palavrinhas aqui, está errado, tá bom? Porque esse é o fato gerador, beleza? Parágrafo 1º. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estadual específica relativa ao contribuinte. Né? Sentiram a diferença aí entre o que está no artigo 116 do CTN? No artigo 116 ele fala: imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica. Tá bom? Então, quando eu leio o CTN, Código Tributário Nacional, ele está falando estatal, ou seja, do Estado de modo geral. Aqui, como eles não têm revisor de texto, eles colocaram, né, atividade estadual em vez de estatal, beleza? Estadual específica relativa ao contribuinte. Então, você, verificando essas diferenças, você obrigatoriamente força a sua memória em relação ao Código Tributário Nacional. E aí você potencializa, né, a sua capacidade de acertar a questão, porque você acaba visualizando essas diferenças aí. Beleza? Então, um erro grosseiro aqui, mas você sabe qual é o correto. É estatal. Beleza? Aqui, né, só para finalizar esse slide, a importância da contribuição, que são 2 tipos aqui. E esse aqui, né, é aquilo que eu chamei a atenção para vocês em relação à contribuição que não consta no artigo 115 da Lei Orgânica. Na Lei Orgânica do artigo 115 não consta esse parágrafo 4º, tá bom? Que está no slide anterior. Dando continuidade, né, eu trouxe aqui para vocês a competência tributária dos municípios segundo
a lei orgânica do município de Aquidauana. Ele coloca o seguinte, ó, compete ao município instituir impostos sobre. E aí vem aquilo que eu falei, inciso 3º, ó, vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto óleo diesel. Então ele está ali, mas você sabe que se cair na sua prova, está totalmente equivocado. Eu acredito, né, se a banca tiver um pouco de decência, ela não vai colocar isso na sua prova, porque isso com certeza vai gerar recursos, né? Então vamos lá, compete ao município instituir imposto sobre IPTU, que a gente já apresentou aqui, ó, IPTU. 2. Transmissão inter vivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis, por natureza ou acessão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. E 3, a gente viu que não existe. E o 4 vem o ISSQN, serviços de qualquer natureza não compreendidos na competência do Estado, definidos na lei complementar prevista no artigo 156, inciso 4 da Constituição Federal e excluídos de sua incidência as exportações de serviços do exterior. Vamos lá, ver o que tem de errado aqui. Aqui, eu pergunto para vocês, tem 4 incisos no artigo 156 da Constituição? Não tem 4 incisos, tem 3 incisos, que são esses 3 aqui que eu apresentei para vocês. Então, você vê, ele está tão desatualizado que ele se baseou na Constituição antiga para colocar no texto da Constituição, tá bom? Então, apesar de estar aqui falando que é no inciso 4º, é o inciso 3º que foi reorganizado, tá bom? Que eu mostrei para vocês anteriormente. Tá? Então, serviços de qualquer natureza não compreendidos na competência do Estado. O Estado tem competência sobre 2 tipos de serviços, de modo geral. Um serviço de comunicação e o serviço de transporte. Esse de transporte ele tem 2 ramificações, que é o transporte interestadual e o transporte intermunicipal. Portanto, o ISS só vai alcançar o transporte municipal, tá bom? Então, ou seja, se você pegar um ônibus de uma cidade para outra cidade, você não paga ISS, você paga ICMS. Agora, se você pegar um ônibus circular que circula somente na área municipal, aí você paga ISS. Beleza? Tranquilo? Então, ok, né? Aqui, né, só para fixar, chamei a atenção para vocês em relação a esse artigo 116, inciso 3º da Lei Orgânica. Não se esqueçam, pessoal, que a gente está fazendo a comparação entre Lei Orgânica, Código Tributário Municipal e Constituição Federal. Dando sequência, eu trouxe aqui o artigo 6º do CTM, né, Código Tributário Municipal de Aquidauana. O artigo 6º, ele vai apresentar para vocês o sistema tributário municipal. E ele vai falar que nós temos impostos, taxas, tá, e contribuições, conforme a gente apresentou lá no artigo 5º. E as contribuições divididas em 2 partes, como já apresentado. Aqui, no inciso 1 do artigo 6º, ele vai falar sobre, né, essas hipóteses que a gente já apresentou aqui. Aqui, no Código Tributário Municipal, não existe aquilo que já foi revogado, da gasolina, lembra lá? Dos combustíveis? Aqui não existe, aqui está mais atualizado, ok? Então, aqui nesse momento, o que nos interessa nesse inciso, né, esse inciso 1, a linha C, é esse trechinho aqui, ó, definidos em lei complementar federal. Então, vamos ler com calma o inciso C, o inciso 1, a linha C. Então, ele fala assim, o sistema tributário municipal é composto por, inciso 1, impostos, a linha C, impostos sobre serviços de qualquer natureza, ISSQN, não compreendidos no inciso 2 do artigo 155. Se o município é 156 da Constituição Federal, quem é 155 da Constituição Federal? Os estados e o DF, né? De modo geral. E aí o inciso 2 trata do ICMS, tá bom? Então esse inciso 2 trata do ICMS. ICMS é imposto sobre circulação, o C de circulação, o M de movimentação, imposto sobre circulação de movimentação de mercadorias. Desculpa, deixa eu corrigir aqui, né? O ICMS é o I do imposto, C de circulação, o M de mercadorias e o S de serviços, correto? ICMS, imposto sobre serviços
de mercadorias e serviços, correto? O S, ele tem duas hipóteses, comunicação e transporte. Esse transporte pode ser intermunicipal ou interestadual, beleza? Aqui ele está falando, ó, impostos sobre serviços de qualquer natureza não compreendidos no inciso 2 do artigo 155 da Constituição Federal, definidos em lei complementar federal. Então nós temos duas informações super importantes nessa linha C. Eu não posso, eu e ISSQN, não posso pegar aquilo que é do Estado, de competência do Estado, e eu só posso pegar aquilo que está definido na lei complementar federal. Por mais que não seja do Estado, e se não estiver na lei complementar federal, eu não posso tributar com ISSQN. Eu preciso verificar essas duas condições. Não é competência tributária do Estado e deve estar na lei complementar federal. Beleza? Ok? E qual lei complementar federal é essa? A Lei Complementar 116 de 2003. Então essa é a lei complementar federal que fez a norma geral do ISSQN. O Código Tributário Municipal vai falar sobre suas particularidades, vai pegar muita coisa da Lei Complementar 116 e vai falar das particularidades municipais, como a gente viu lá no artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal. Beleza? Avançando então um pouquinho mais aqui na lei orgânica, relacionado ao nosso assunto, preciso voltar com vocês um assunto que a gente já estudou quando estudou a lei orgânica, o artigo 46, que fala do processo legislativo. No processo legislativo nós temos vários instrumentos feitos pelo Poder Legislativo. O que nos interessa nesse momento é a lei complementar, que a gente já visualizou desde a Constituição Federal, a gente visualizou o nome do Código Tributário Municipal, né? A nomenclatura de aprovação do Código Tributário Municipal, que é uma lei complementar, então o que interessa é isso. Já no artigo 48, a parte que nos interessa é a iniciativa. A iniciativa, ou seja, quem pode apresentar uma lei complementar? Quem pode apresentar uma lei complementar, no caso nosso aqui, que nos interessa, é o prefeito, né? O vereador, a comissão permanente da Câmara, o prefeito, e que nos interessa de modo imediato. Não somente eles, mas que nos interessa de modo imediato, que a gente está fazendo uma conversa Poder Legislativo com o Poder Executivo. Ok? Beleza? Aqui, se você olhar o artigo 50, no parágrafo único, né, ele vai chegar de maneira mais explícita, falando da importância da lei complementar para a seara tributária. Nessa área tributária aqui, a gente precisa de uma participação efetiva da lei complementar. Então, ele diz o seguinte no artigo 50. As leis complementares somente serão aprovadas se obtiverem a maioria absoluta dos votos dos membros da Câmara Municipal, observados os demais termos de votação das leis ordinárias. Então, isso aqui a gente aprendeu de maneira detalhada quando estudamos aí a lei orgânica. O que a gente vai visualizar é o que nos interessa para o nosso assunto. O que nos interessa? Parágrafo único. Serão leis complementares, dentre outras previstas na lei orgânica, Código Tributário do Município. Por isso que quando a gente começou a nossa aula, o primeiro slide era Lei Complementar 17 de 2009, para mostrar a importância daquela nomenclatura lá, porque aquilo lá é o atendimento ao artigo 50, parágrafo único. Então, o que a gente está aprendendo nessa introdução é o relacionamento entre o nosso foco de estudo e os outros dispositivos que também caem no seu concurso. Então, tudo o que a gente está apresentando aqui cai no seu concurso da Câmara na parte de legislação municipal. Beleza? Dando continuidade, trouxe aqui para vocês também, ainda na lei orgânica, as atribuições da Câmara Municipal, onde ele fala assim, ó, cabe à Câmara Municipal, vírgula, com a sanção do prefeito. O que significa isso mesmo? Significa que o Poder Executivo está em harmonia com o Poder Legislativo. E isso nos remete ao início da lei orgânica e ao início da Constituição Federal. Lá na Constituição Federal ele fala, são poderes independentes e harmônicos. O poder legislativo, executivo e judiciário. Aqui nós estamos vendo a participação da Câmara Municipal com a participação do prefeito. Certo? Então o prefeito, em conjunto, em harmonia com a Câmara Municipal, vão falar sobre alguns assuntos. Então, ó,
A Câmara Municipal dispõe sobre todas as matérias de competência do município, né? Especialmente sobre tributos municipais. Então, ou seja, a Câmara Municipal que vai dar a palavra final em relação à aprovação. Ele vai mandar para o prefeito para falar se o prefeito quer participar ou não. Se o prefeito quiser participar, ele fala, beleza, sanciono, coloca a participação e manda junto para aprovação. Se ele não quiser participar, ele devolve para o Legislativo, onde o Legislativo vai fazer a promulgação, né, e publicação em seguida. Né? Lembrando, claro, que só vai voltar para o Legislativo se o prefeito vetar de alguma forma o projeto que foi aprovado na Câmara Municipal. E ele fala aqui, ó, tributos municipais, arrecadação e dispêndio de suas agendas. Então, essa parte tributária e essa parte orçamentária. Inciso 2, isenção e anistia em matéria tributária. Correto? Então, aqui, ele está falando aqui relacionado, aqui tributos municipais surgiu, aqui ele quer fazer desaparecer a dívida tributária. Correto? Bem como perdão de dívidas. Inciso 3º, orçamento anual, plano plurianual, autorização para abertura de créditos suplementares e especiais. Aí vem aquilo que eu apresentei para vocês no início da aula, a relação entre direito tributário, direito financeiro e orçamento. Sempre eles vão estar em conjunto, ok? E aqui, para trazer como exemplo, né, trouxe novamente aqui para vocês a Lei Complementar 17 de 2009. E agora a gente vai ler novamente a ementa dela aqui para a gente entender de uma maneira um pouco mais aprofundada o que ele está colocando ali, para que a gente visualize palavrinha por palavrinha e entenda o que está acontecendo. Lei Complementar 17 de 2009. Agora você sabe por que é Lei Complementar. Porque a Lei Orgânica falava que tinha que ser uma lei complementar, de acordo com o artigo 50, para falar sobre o Código Tributário Municipal. E também a Constituição Federal, na interpretação em conjunto do artigo 24 com o artigo 146 da Constituição, falava que normas gerais precisam de lei complementar. Correto? Então vamos ler aqui. Ele fala assim, ó, dispõe sobre o sistema tributário municipal. Ok. E as normas gerais de direito tributário. Ok. Então, ó, você viu? Artigo 50 da Lei Orgânica, artigo 50 da Lei Orgânica, combinado com o artigo 24 e 146 da Constituição Federal. Beleza? Aprova quem? O Código Tributário e dá outras providências. Belezinha? Então, avançando aqui, só para trazer para vocês a participação do prefeito. Então, voltar, né? Eu vou voltar aqui, ó. Cabe à Câmara Municipal com a sanção do prefeito. O prefeito tem que falar ok. Então, vamos ver a participação do prefeito? Então, o prefeito municipal de Aquidauana, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do município, com base no inciso 3 do artigo 3º da Constituição Federal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte lei complementar. Que zona isso aqui, cara? Resumir para vocês, uma verdadeira zona. Primeiro, artigo 3º, inciso 3º da Constituição Federal. Artigo 3º da Constituição Federal fala dos objetivos da República. Tem nada a ver, tem nada a ver. Inciso 3º piorou, né? Tá bom? Então, tá uma bagunça aqui, primeiro. Depois ele fala assim, ó, faz saber que a Câmara Municipal aprovou. Beleza, em ordem, né? A Câmara aprova e o prefeito vai lá e sanciona, não é o que estava escrito aqui, ó? Cabe à Câmara Municipal com a sanção do prefeito, se o prefeito quiser participar da brincadeira. Se ele não quiser participar da brincadeira, ele veta. Tá? Então, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona. Ou seja, o prefeito participou ou não participou dessa brincadeira? Correto? Né? E ela sanciona a seguinte lei complementar. Beleza, então, pelo texto aqui não dá para saber se o prefeito vetou ou não vetou. Aparentemente, pelo texto, está falando que o prefeito vetou e depois a Câmara derrubou o veto, tá bom? A seguinte lei complementar. E aí, se você vai lá no final do Código Tributário Municipal, o prefeito está assinando a lei. Ou seja, o prefeito, se ele assinou, ele sancionou essa lei. Então, uma coisa, a parte superior diz uma coisa, a parte inferior da lei complementar diz outra coisa. Então, só para vocês visualizarem e entenderem, né, o que a gente está estudando na prática. Então, o último artigo, ó,
633. Pouquinho o artigo, né? 633. Ele fala assim, ó, esta lei complementar entra em vigor na data da sua publicação. Puf, publicou, entrou em vigor. Ok? Artigo 634. Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2010. Entra em vigor hoje, data da publicação, ou em 2010? Ele mistura os conceitos, tá bom? Então fala assim, esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Revogadas as disposições em contrário, em especial. Aí ele vem colocando várias leis, ó. Então tudo isso foi revogado pelo atual Código Tributário Municipal, beleza? Então ele vai colocando várias leis e leis complementares, né? Então ele vai colocando a lei complementar tal, né? Ele vai revogando tudo. Então consolidou no Código Tributário Municipal. Então, apresentada essa parte inicial aí sobre a estruturação do Código Tributário Municipal e a relação com a Constituição Federal e com a Lei Orgânica, agora a gente vai ingressar no Código Tributário de maneira mais efetiva. Então, vamos lá. Então, nós começamos aí com o artigo 1º, na disposição preliminar. Então, vamos ver aqui, ó. Esta lei institui o Código Tributário do município de Aquidauana, que trata do sistema tributário municipal e de normas gerais do direito tributário aplicadas ao município. Ok. Com fundamento no artigo 34, parágrafo 3º e parágrafo 4º dos atos das disposições constitucionais transitórias. Beleza. Vou explicar para vocês de maneira resumida o que fala esse dispositivo. Esse está certo, esse aqui está certo. Ele falava o seguinte, quando a Constituição em 1988 surgiu, ela falava o seguinte, ó, como eu, Constituição Federal, estou surgindo agora, eu vou permitir que haja algumas regras de transição. E ele falava, né, nesse ato das disposições constitucionais transitórias, ele falava o seguinte, que algumas regras permaneciam válidas enquanto o município não elaborasse o seu Código Tributário Municipal. Beleza, se você olhar por somente isso aqui, está correto, ele se baseou numa regra, né? Ah, beleza, enquanto eu não elaborar meu Código Tributário Municipal, as regras anteriores à Constituição tinham validade. O problema é que, como ele colocou aqui, ó, ele já tinha um monte de lei depois da Constituição, então ele teoricamente não poderia utilizar mais essa fundamentação legal aqui para dar surgimento ao Código Tributário Municipal, tá bom? Então, beleza. Aí depois ele dá continuidade. No artigo 145, inciso 1, 2 e 3 da Constituição Federal, né? Isso está perfeito. Lá a gente sabe que é imposto, taxa e contribuição de melhoria, lá na Constituição Federal, tá? E seus parágrafos. Ok. Artigo 156. Quem que é o artigo 156? Competência tributária dos municípios. Ok, perfeito. E artigo 30, que é o que a gente estudou, ó. Artigo 30, inciso 1, 2 e 3. Artigo 30, inciso 1, né? Legislar sobre assuntos de interesse local. Inciso 2, suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Inciso 3, instituir e arrecadar todos os tributos de sua competência. Então, ou seja, com base nisso, ele está elaborando o quê? O Código Tributário Municipal. Então, ele vai instituir todos os tributos de sua competência. E não apenas os impostos do artigo 156. Perfeito? Tranquilo? Conseguiram compreender essa parte inicial? Então vamos lá. Agora aqui no artigo 2º do CTM, né, do Código Tributário Municipal de Aquidauana, a gente vai ver a hierarquia do Código Tributário Municipal. O primeiro que a gente deve obediência à Constituição Federal, como já ficou bem claro. Depois, ao Código Tributário Nacional, que é a conjunção do artigo 24 da Constituição, parágrafo 1º, com o artigo 146, inciso 3º da Constituição Federal. Inciso 3º, pelas leis complementares federais. Pelas leis complementares federais. Exemplo, Lei Complementar 116 de 2003, que é a Lei Complementar Federal que trata do ISSQN, ok? Então, ó, instituidora de normas gerais de direito tributário, desde que, conforme prescreve o parágrafo 5º do artigo 34 do ato das disposições constitucionais transitórias, compatíveis com o novo sistema tributário nacional. Perfeito, esse trecho está perfeito, né? Surgiu uma lei complementar federal que foi criada para
implementar uma regra que não existia aí com o surgimento da Constituição Federal. Inciso 4º, pelas resoluções do Senado Federal aplicáveis aos municípios, tá bom? Em regra, as resoluções do Senado Federal são aplicáveis aos estados, em regra. Mas aqui, se houver uma resolução aplicável ao município, que existe, eu tenho que obedecer aquelas que são direcionadas aos municípios. Então, muito atento. Resolução do Senado Federal, em regra, trata de ou do Senado ou dos estados. Mas aqui, para deixar bem claro, só nos interessa aquilo que é aplicável aos municípios. Inciso 5. Pelas leis ordinárias federais, pela Constituição Estadual e pelas leis complementares e ordinárias estaduais, nos limites das respectivas competências. Por que da existência desse dispositivo? Porque o artigo 30, inciso 2, diz o quê? Compete aos municípios suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Toda essa parte superior até o inciso 4º é legislação federal. Inciso 5, legislação estadual. Correto? No que couber. Inciso 6, pela lei orgânica municipal. Então, o sistema tributário municipal obedece à lei orgânica municipal. Por isso que a gente apresentou para vocês aí a lei orgânica municipal. E, por último, pelo Código Tributário Municipal de Aquidauana e pelas leis complementares e ordinárias municipais que tratam de matérias tributárias. Muito importante esse dispositivo para você entender que quando eu falo de matérias tributárias, eu posso ter lei complementar e lei ordinária. Só que lei complementar tem que ser necessariamente em alguns assuntos. Quando trata de norma geral, quando trata de impostos relacionados a fato gerador, aí tem que ser lei complementar, beleza? Outros assuntos sobre taxa, contribuição de melhoria, contribuições para o custeio do serviço de iluminação pública pode ser lei ordinária, ok? Já no artigo 3º e o artigo 4º eu trouxe basicamente para que você visualizasse, tá? Que é basicamente uma repetição do Código Tributário Nacional, ok? Então o artigo 3º diz, todo tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então esse o conceito aqui, ele está repetido, o que está no Código Tributário Nacional, e a gente já estudou de maneira detalhada tudo isso nas aulas de direito tributário, beleza? No artigo 4º ele vem, a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevante para qualificá-la, inciso 1, a denominação e demais características formais adotadas pela lei, inciso 2, a destinação legal do produto da sua arrecadação. Tanto o artigo 3º quanto o artigo 4º são cópias do Código Tributário Nacional e também foram explicados de maneira detalhada aí nas aulas de direito tributário, ok? Dando sequência, né, aqui nós estamos visualizando a composição completa do sistema tributário municipal. No slide anterior eu detalhei os impostos, né? Anteriormente, quando eu apresentei para vocês o IPTU, o ITBI e o ISSQN, agora a gente está detalhando as taxas e as contribuições. As contribuições a gente já tinha comentado que existiam duas, então nós temos a contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas, né? Decorrentes da realização de obras públicas, e um ponto importante, não simplesmente obras públicas, tem que ter uma valorização econômica, tá bom? Então, de contribuição de melhoria decorrentes de obras públicas, beleza? De custeio de serviço de iluminação pública, essa outro tipo de contribuição. E aí, como eu mencionei para vocês, em relação à taxa, nós temos dois fatos geradores, ó. O primeiro é, em razão do exercício regular do poder de polícia. O segundo, pela utilização efetiva ou parcial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Pergunta é, na linha B do inciso 2, vocês conseguem visualizar alguma diferença em relação ao Código Tributário Nacional? Potencial, né? Aqui está como? Parcial. O correto é efetivo ou potencial e não parcial. Parcial, o que subentende? Que uma parte foi realizada. Potencial significa que ele está à disposição, né? Você pode realizar ou não esse fato gerador.
correto? Aqui não, ele está falando parcial, então muito atento em relação a isso, ok? Aqui na linha A nós temos as seis hipóteses de taxa pelo exercício de poder de polícia, então é bom memorizar que pelo menos, né, tem 6 espécies de taxas de poder de polícia, tá bom? Porque se de repente aparecer no dia da prova lá, você já sabe, né, que nós temos aí 6 modalidades. A primeira é fiscalização, em razão do exercício regular do poder de polícia, de fiscalização, de localização, de instalação e funcionamento. O famoso alvará, né? O famoso alvará. Para você ter um estabelecimento, você precisa de um alvará. Então, a auditoria tributária, o fiscal tributário, vai até o local verificar algumas condições, se realmente aquele estabelecimento existe, né? Se atende a algumas condições e aí libera. Mas ele vai liberar geralmente em conjunto com o fiscal de postura e o fiscal da vigilância sanitária. Então aqui nós temos uma outra taxa, né? Taxa em razão do exercício regular de poder de polícia de fiscalização de sanitária, né? Tá bom? Aqui pela vigilância sanitária. Um terceiro aqui tem taxa em razão de fiscalização de anúncio. Tá? Então ele fala que tem uma taxa pelo exercício regular de poder de polícia de fiscalização de anúncio. Tá? Então tem-se essa situação aí de fiscalização. Então ele vai rodando a cidade de repente aí para verificar se tem faixa em árvore, em poste, pregado de um lugar a outro, né? Para de repente cobrar a taxa por essa fiscalização. E aí já antecipando, né? Serviços de publicidade, isso tem cobrança de ISS. O serviço é uma coisa, a colocação lá, de repente a exposição é outra situação. Aí é essa taxa aqui, tá bom? Dando sequência, nós temos a próxima, fiscalização de funcionamento de estabelecimento em horário especial. Alguns estabelecimentos, né, cada vez mais raro, né, tem horário de funcionamento. Então, por exemplo, sistema bancário, quem define isso é a lei federal. O horário de funcionamento dos bancos é uma lei federal, mas ele tem um horário de funcionamento, tá? Então, ou seja, se de repente o banco for funcionar em outro horário, ele teria que de repente comunicar ao órgão público. Tá bom? Tanto para você visualizar que o banco tem horário de funcionamento, que uma vez, se não me engano, o atual governo quis implantar uma política de atendimento aos sábados. E aí o sindicato, né, dos empregados entrou contra, falando que não poderia, porque existe uma lei federal falando que o banco funciona de segunda a sexta, né, e não sábado, certo? Então, aqui é uma fiscalização em horário especial, ou seja, quando foge do horário regular de funcionamento. Cada vez menos existe isso. Antigamente, né, quando eu era pequeno ainda, minha mãe tinha um estabelecimento comercial e quando ela tinha que abrir à noite, ela tinha que pagar o alvará para funcionamento noturno. Então você tinha o alvará regular e o alvará de funcionamento noturno. Quando você tem bar, geralmente você tem essa situação, tá bom? Os horários de funcionamento não. Os horários estão entre 9 e 16, né? Aí se enquadra nesse conjunto geral, entendeu? Aí tanto que é nacionalmente unificado. Entre esses. Sim, é flexível, mas tem uma hora mais cedo, né? Isso, tem essa flexibilidade, mas isso, tem um horário pré-determinado, beleza? Como eu disse, exemplo do bar. Considera-se noite até funcionamento regular até as 20 horas. Depois das 20 horas é atendimento diferenciado, né? Então, eu só estou mencionando exemplos que podem acontecer, mas cada vez menos tem essa diferenciação, tá bom? Dando sequência, taxa de fiscalização de exercício de atividade ambulante e eventual. Então, quando se geralmente tem uma festa, aí a fiscalização vai fazendo essa parte aí de poder de polícia. Pela fiscalização de obra particular e de parcelamento do solo. Então, nós temos o fiscal de obras também. O fiscal de obras vai verificar lá se aquela obra tem um engenheiro registrado, né? Tem um arquiteto, aí dependendo do arquiteto é obrigado? Um ou outro, né? É o grande porte e engenheiro, né? Então, ou seja, aqui é a taxa de fiscalização de obra particular e de parcelamento do solo. Então, vai verificar se tem lá um engenheiro registrado vinculado à obra, né? Caso não tenha, vai aplicar uma multa. Então, tem aquela situação da fiscalização
da postura em relação a onde está colocando os entulhos, né? Se está colocando de maneira adequada ou se está jogando em determinado local. Então, toda essa parte de fiscalização aí é decorrente do exercício regular do poder de polícia e pode ocasionar uma multa, ok? E, segunda hipótese de fato gerador, pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou posto à sua disposição. Certo? Então, essa é a estrutura do sistema tributário municipal. Em aulas futuras, a gente vai aprofundar cada vez mais em relação aos instrumentos que são utilizados aí para que seja realizado essa fiscalização. Mas nesse momento inicial, a gente está aprendendo aí sobre a estrutura inicial aí do Código Tributário Municipal. Fala pessoal, tudo bem? Vocês acabaram de assistir o início da aula do Código Tributário Municipal de Aquidauana. Se você gostou, curta o nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar informado dos próximos vídeos. E se você quiser se inscrever na nossa turma para o concurso de Aquidauana, nós estamos com uma promoção imperdível de reta final, até 40% de desconto sobre o preço divulgado em nosso site. Quer mais informações? Então acesse fitaconcursos.com.br e passe a pertencer à família que mais aprova na nossa região. Te espero por aqui. Até mais!